Fala galera, aqui é o professor Neto de Física e hoje nós vamos trabalhar com hidrostática, um tema maravilhoso. Você sabe que ele gosta de aparecer vez ou outra na prova do Enem, né? Pressão, densidade, teorema de Stevens, princípio de Pascal, teorema de Arquimedes, famoso empuxo. Então hoje nós vamos preparar vocês, nós vamos tirar as dúvidas de vocês da lista referente à hidrostática, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Mas antes, se você gostou desse tema, gostou da nossa iniciativa, deixa aí o seu like. É hora de você ajudar a gente a crescer e levar esse conhecimento para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça a notificação, né? Aperte o sininho aí para que quando tenha algo parecido com isso você possa receber, tá certo? Vai ajudar bastante a gente nesse nosso projeto, tá certo? A Física Explica e aqui é o professor Neto que vai ajudar você a se sair bem na nossa prova do Enem. Então vamos lá, para a gente poder começar, nós vamos trabalhar logo de cara com uma questão que é muito importante para efeito de prova. Até porque nós vamos ter aqui um elemento que o Enem gosta muito de trabalhar, que é introduzir uma fórmula, né, para aquela questão específica. Por exemplo, diz assim, ó, suponha que certa esfera, então ele já começa falando para a gente que nós estamos trabalhando com uma esfera, tá ok? De superfície impermeável, possui volume variando inversamente com a pressão hidrostática do local onde se encontra imersa. Ou seja, observe que logo de cara ele coloca para a gente a fórmula que ele quer que você trabalhe. V de volume, aí você faz, entendi, professor, que é dado em metros cúbicos, né? Diretamente proporcional ao K, que você vai perceber que ele dá como primeira informação matemática, que eu quero já que você tenha cuidado com isso aqui, ó. Esse K vai ser 10 elevado à quinta Newton vezes metros, e o P é a nossa pressão que vai ser dada em Pascal, que é a unidade oficial. Show de bola. Aí ele diz, mergulhada, no caso a esfera, né? Mergulhada na água do mar, a esfera submerge até lentamente entrar em equilíbrio numa profundidade onde a densidade da água do mar, então nós vamos colocar aqui a densidade da água do mar, então esse é o nosso D de densidade, corresponde a 1,05 gramas de centímetro cúbico. Você deve estar pensando assim, professor, esse gramas de centímetro cúbico é uma unidade usual, né? Quando a gente trabalha no SI, 1 grama de centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. 1000 é 10 a terceira. Então, para a gente poder deixar na unidade padrão oficial, nós vamos dizer que a densidade da água do mar vale 1,05 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1000, né? Quilogramas por metros cúbicos. E aí ele ficaria na unidade oficial. Beleza. E que a pressão hidrostática é igual a... Então, para esse ponto, nós vamos ter que a nossa pressão, ela vale 5,2, ou melhor, 52, né? Então, vamos colocar aqui 52,5 megapascal. Professor, mega, exatamente o que você está pensando. Mega é 10 elevado a sexta. Do mesmo jeito que a gente fez com a densidade, a gente vai ter que fazer aqui com a pressão. Então, ficaria 52,5 vezes 10 a sexta Pascal. Lembrando que Pascal é Newton por metro quadrado, tá ok? Então nós temos aqui Pascal. Professor, e agora? O que nós vamos fazer? Bem simples. A fórmula que nós utilizamos é a fórmula da densidade. E densidade é massa sobre volume. Só que na questão ele pede para que a gente encontre a massa e que é a resposta em quilogramas, unidade oficial, que foi o que a gente fez. Então o volume que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. É massa dV. Só que a gente percebeu, e aí vem aquele cuidado do aluno, né? Quem é o volume? É o volume da esfera. E que ele deu uma fórmula, K sobre a pressão. Ele disse que o volume era inversamente proporcional à pressão e que dependia desse K. O que eu vou fazer agora? Substituir os valores que ele forneceu para a gente. Observe, o D, que é a nossa densidade, já na unidade oficial vale 1,05 vezes 10 elevado à terceira. Que beleza, professor. O K, ele disse que era 10 elevado à quinta. E a nossa pressão é uma pressão de 52,5 vezes 10 a sexta. Bem, vamos com calma. Aqui eu tenho um número decimal e em cima eu tenho 10 a terceira. Claro que eu tenho 10 a quinta também, mas ó, esse 10 a terceira vai fazer com que a vírgula ande uma, duas. Eu poderia até andar 3 casas, mas eu vou andar 2 casas só por uma representação matemática. Ó. 105
Se eu tinha 3 e andei 2 casas, sobrou uma. Ah, verdade, professor. Por que que eu fiz isso? Porque ao trabalhar com a matemática, 105 é o dobro de 52,5. Ou seja, se eu simplificar esses dois números, isso aqui vai ser igual a 2. Professor, quer dizer que o senhor cortou, simplificou 105 com 52,5? E aí deu 2. Fácil. Aí o que você vai perceber? Que 10 elevado a 1 vezes 10 à quinta conserva a base e somo os expoentes, dividido por 10 à sexta. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, 10 à sexta em cima, 10 à sexta embaixo, e aí nós teríamos que a nossa massa ficaria de 2 kg, a massa da esfera, e aí a nossa alternativa correta, letra A de Amozão. Espero que você tenha acertado essa questão, mas se não acertou, tá aí a explicação. Professor, ainda fiquei com dúvida. Pede para mim, pede aí, eu tô aqui para lhe ajudar. Ficou com dúvida? Deixa um recadinho aí. Eu vou ter uma maior boa vontade de lhe atender para que você tire todo tipo de dúvida referente a isso, tá certo? Mas prestou atenção? Viu como é fácil? Física, a melhor de todas as matérias. Está aqui o professor Neto para poder lhe ajudar. A Física Explica. Vamos nós, galera. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Indique essa aula para um amigo seu. Faça esse canal crescer, que aí você vai ter muito mais coisas de graça para que você possa acompanhar. Vamos então para a nossa questão número 2. Olha que coisa linda. Uma questão que envolve gráfico, ou seja, infográfico. O Enem gosta de trabalhar sempre questões de física com gráfico, porque vai ser diretamente relacionado à resposta. E ele diz assim: frequentemente, grandes empresas de pesca usam drones para medir a temperatura da água em função da profundidade, que aqui ele está chamando de D, de H, ele colocou D, vamos adotar o D. A partir de uma superfície, ou seja, quando ele tiver o nível da água, 0. Como no caso ilustrado do gráfico a seguir, que ele colocou aqui do lado. Considere que a densidade da água, você faz, espera aí, professor, aqui ele já colocou na unidade oficial, já, veja aqui que já está em quilogramas por metros cúbicos, que é a mesma coisa que 10 à terceira, né? 1000 é 10 à terceira. O cara fala, ah, que beleza, professor. A gente viu na questão anterior. E constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual é a diferença de pressão? Então tá aqui o segredo da nossa questão. Eu vou também destacar isso aqui, ó. A diferença de pressão hidrostática. Quando eu falar em diferença de pressão hidrostática, eu estou me referindo ao teorema de Stevens, né, que fala da pressão em função da profundidade, com o nível de profundidade de um líquido acima de um ponto. E aí ele diz para a gente o seguinte, para a qual a temperatura é de 19, aí você vai destacar também isso aqui, ó, 19 graus Celsius. Antes de ler o resto da questão, você vai perceber que eu tenho uma coluna que fala da temperatura e outra que fala da profundidade. Observe que aonde eu tenho 19, eu vou destacar isso aqui. Ah, professor, entendi. Quando eu tenho 19 graus Celsius na temperatura da água, isso vai estar representando uma profundidade de 7 metros. Que beleza! Aí ele disse, adote que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que 1 atm é igual a 10 elevado à quinta Pascal. Como a gente está trabalhando em Pascal, unidade oficial, então nós vamos ter só que se referir ao teorema de Stevens, colocando assim, ó, a variação de pressão é a densidade do fluido, do líquido, vezes a aceleração da gravidade, multiplicado pela variação de profundidade, do nível até o ponto onde a água chegou a 19 graus Celsius. Se você observar direitinho, ó, quando a gente localizou esse 19 graus Celsius, nós percebemos que a profundidade representaria 7 metros. E aqui acabou a física, virou continha de bodega. Vê que legal. A nossa densidade é 10 à terceira, porque é 1000, né? Então 10 à terceira. A aceleração da gravidade é 10 e a nossa profundidade D corresponde a 7 metros. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Preste atenção. Eu sei que 10 é 10 elevado a 1, né? Então, conservo a base e somo meus expoentes. 7 vezes 10, 3 mais 1, 4 Pascal. E aí a nossa alternativa correta, letra D de doidinha. Uma questão muito bonita. Interpretação de gráfico, substituição no teorema de Stevens. Tá ok? Beleza? Espero que você tenha acertado. Como eu disse, teve dúvida, deixa aí seu recadinho. Estou aqui para lhe ajudar, tá certo? Vamos agora para a questão de número 3. Que beleza! Outra questão também que fala sobre o conhecimento do teorema de Stevens.
Só que dessa vez eu quero que você lembre comigo que o teorema de Stevens, quando ele foi anunciado, ele disse que a pressão hidrostática é diretamente proporcional à pressão atmosférica, quando o recipiente é aberto, não é? Mais dGH, onde esse dGH é chamado de pressão efetiva, pressão hidrostática. E esse H representa a profundidade, a coluna do líquido sobre um ponto. Aí você faz, professor, quer dizer que esse recipiente, que no caso aqui vai ser o líquido que tem na caixa d'água, ele vai escorrer, ele vai passar por esse cano. Ah, que legal, professor. E na medida que ele vai passando por esse cano, lógico, pela parte de dentro, né? Ele vai chegar aqui e nós vamos perceber que vai ter registro. Nós vamos perceber que ele tem o registro 1, que ele tem o registro 2, o 3, o 4 e o 5. Mas vamos ler a questão para que a gente possa entender. A figura representa um esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de um vazamento de água em um dos registros. São 5 registros, certo? Então o segredo está aqui. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Vou destacar isso aqui porque é exatamente a nossa resposta. Qual desses registros vai apresentar a maior pressão hidrostática? Aí você faz, espera aí, professor, pressão não é uma grandeza diretamente proporcional à profundidade, à quantidade de líquido sobre o ponto? Então eu vou analisar e vou fazer assim, preste atenção. A pressão que ela está passando no registro 2 é maior do que a pressão que está passando no registro 3. Ah, entendi, professor. Depois você vai perceber que o registro 5, aí nós vamos colocar maior do que a pressão no registro 5, que é maior do que a pressão no registro 1 e que é maior do que a pressão no registro 4. Como ele disse que aquele que vazou era o que tinha maior pressão, ou seja, aquele que tem a maior profundidade em relação... Aí você faz, entendi, professor. Essa é a profundidade em relação à base da caixa d'água. Beleza, show de bola. Então a nossa alternativa correta é a letra B, que diz que é o registro 2, aquele que apresenta maior profundidade. Uma questão muito bonita, muito legal. Vê como é fácil? Se você utilizar a lógica da física dentro de um conhecimento básico, você chega lá. E é isso que eu quero de vocês, tá certo? Não se trave na física não. Física é legal, é a melhor de todas as matérias. Conte comigo para que você goste cada vez mais desse conteúdo. Vamos adiante. Questão número 4. Diz assim. Em uma colisão automobilística frontal, observou-se que o volante foi deformado, provavelmente pelo impacto do tórax do motorista, além de uma quebra circular no para-brisa que evidencia o local do impacto da cabeça. O acidentado apresentou fratura craniana, deformidade transversal no externo, contusão cardíaca, ruptura dos alvéolos pulmonares. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva do espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu uma ruptura dos alvéolos, assim como se estoura um saco de papel inflado. Sobre essa lesão pulmonar, é correto afirmar. Galera, é um texto assim meio pesado, né? Porque ele detalha diz assim, pedaço por pedaço do que aconteceu no acidente de um carro. O impacto do tórax na direção, a cabeça dele no vidro. Mas o mais importante, a gente teve disso tudinho uma parte que eu quero destacar para vocês, que ele fala assim, ó, a compressão súbita torácica produzindo a ruptura dos alvéolos. Aí você faz, professor, isso lembra para a gente uma coisa chamada de teorema de Pascal. Esse teorema de Pascal, ele diz que se você tiver um recipiente irregular, um recipiente qualquer, onde você coloque um êmbolo e você, por exemplo, provoque, vamos colocar aqui pequenas fissuras, né? E que eu tampe essas fissuras com um êmbolo e que preencha, que enche ele totalmente de um líquido, vamos dizer que ele está totalmente cheio de um líquido, e aí você vai perceber que
esse êmbolo ele vai receber a ação de uma força externa. Aí você faz, como assim, professor, uma força externa? Vai agir sobre ele uma força F, empurrando o êmbolo para baixo. O líquido que está contido dentro desse recipiente recebe instantaneamente, em todos os pontos, porque é isso que afirma o teorema de Pascal. Em um fluido em equilíbrio, a pressão ela se espalha instantaneamente para todos os pontos do líquido com a mesma intensidade. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que vai vazar por todos esses pontos no mesmo instante uma quantidade de líquidos jorrada. Ah, professor, foi isso que aconteceu no caso dos pulmões nos alvéolos, que eles estouraram? Essa é a ideia. Mas vamos ver se é isso que ele quer, tá certo? Então ele fala assim, ó, pelo princípio de Pascal, aí você faz, espera aí, professor, há pouco tempo a gente viu que foi o princípio de Pascal, né? Então veja, aqui tem Pascal, aqui tem Pascal, aqui tem Arquimedes. Já elimino, porque Arquimedes falou de empuxo. O empuxo é uma força que age levantando o corpo, uma força ascendente, né? Que dá a condição de equilíbrio do corpo. Ela atua num corpo que está parcial totalmente, que não é o caso que aconteceu aqui. Então Arquimedes você já está eliminando, tá certo? E o teorema de Stevens a gente já viu, que é quando fala sobre a diferença de pressão entre pontos. Então ou é a letra A ou a letra B, a gente já eliminou as outras logo de cara. Identifiquei que é Pascal. Por que é Pascal, professor? Porque para poder ter a ruptura, na hora que ele prende a pressão e libera a pressão, ele estoura ao mesmo tempo todos os pontos. Então vamos ver o que ele diz aqui, ó. O princípio de Pascal, na letra A, o aumento da pressão, tem realmente aumento de pressão, sobre o ar contido nos alvéolos, foi inversamente proporcional ao volume? Não. Quando você aumentou o volume, você aumenta a pressão. Diminui o volume, diminui a pressão. Então esse termo inversamente deixou errado. Vamos ver o que ele diz aqui, na letra B. Pelo princípio de Pascal, que a gente já viu que é correto, o aumento de pressão, acontecendo um aumento de pressão antero-posterior, sobre o ar contido nos alvéolos, por ação de uma pressão externa, exatamente isso, foi transmitida a todos os pontos. Então está aqui o segredo, ela foi transmitida para todos os pontos no mesmo instante, que no caso é o fluido, o ar contido dentro dele, inclusive nas paredes dos alvéolos. Então a nossa alternativa correta, a letra B, uma questão muito legal, uma questão que o aluno tinha que ter um conhecimento profundo sobre a matéria, diferenciando o que é o princípio de Stevens, o teorema de Pascal e o princípio de Arquimedes, para poder entender que foi Pascal que disse que um líquido em equilíbrio, a pressão é transmitida integralmente para todos os pontos. Professor, é a mesma coisa que a gente tem do freio hidráulico, do macaco hidráulico, da suspensão A? Você tem um fluido dentro dele e a pressão é transmitida integralmente para todos os pontos nesse fluido. Beleza, ficou entendido? Show de bola? Qualquer coisa, entra em contato. Vamos para mais uma questão. A questão de número 5. Essa questão é linda, né? Para a gente poder ter acesso a essa questão, nós vamos colocar o seguinte. Diz assim, uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro. Dinamômetro você sabe que é aquela balancinha de mola, né? Que serve para medir a intensidade da força em dinamômetro, quilograma-força, que a gente transfere para 100 newtons. Em duas situações. Na primeira, a esfera está pendurada no ar. Então eu vou destacar isso aqui e sei que ele está imerso no ar. E na segunda, ele está mergulhado na água. Então essa é a nossa segunda situação quando ele estiver na água. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo, então o que eu estou querendo que você trabalhe comigo é quem é o empuxo. Em newtons, porque é a unidade de força, o empuxo é uma força ascendente, né? Que a esfera recebe ao ser mergulhada na água é igual a. Então, para eu poder descobrir quem é o empuxo que está agindo na segunda situação, eu tenho que analisar primeiro a situação em que a esfera está pendurada e o dinamômetro resiste uma força de 10 newtons. Então vamos lá, vamos por parte. Preste atenção. Existe uma força vertical e para baixo. Essa força vertical e para baixo é chamada de força-peso. E eu estou vendo que essa esfera ela está presa por um fio com uma força F. Então a força F está apontando para cima. Que beleza, professor. Eu tenho a força-peso apontando para baixo e a força F apontando para cima. Pela condição de equilíbrio,
O que é que eu sei? Toda força que aponta para cima é igual à força que aponta para baixo. Então eu posso garantir que o peso em módulo ele vai ser exatamente igual à força registrada no dinamômetro, que foi de 10 newtons. Ou seja, o peso da esfera vale 10 newtons. Show de bola, professor. Entendi bem direitinho. Mas ele não quer a força-peso, ele quer o empuxo. Então vamos com calma. Vamos ver se a gente vai entender isso aqui, ó. O empuxo é uma força ascendente toda vida que um corpo estiver imerso total ou parcialmente em um fluido. Está aqui o nosso empuxo. Mas eu sei também que existe a força que aponta para baixo, que é a força-peso. E essa força nós encontramos no ar, por isso que a gente fez primeiro na situação 1. E agora eu estou percebendo que o fio que está segurando a esfera, ele tem uma nova deformação, até porque se está dentro d'água, né, ele recebe essa força ascendente, então essa força F, que é a força do fio, vai valer 7,5 newtons, certo? O que nós vamos fazer aqui? Vamos dar a condição de equilíbrio que ele está querendo, que ele está pedindo. Então nós vamos dizer que o equilíbrio... Quem é o equilíbrio, professor? O equilíbrio é a força que aponta para cima igual à força que aponta para baixo. Ou seja, o empuxo mais a força do fio é igual ao peso. Como esse F, que é a força do fio, está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. E aí você vai dizer que o peso menos a força do fio. Como o peso a gente descobriu na primeira situação, que foi 10, e a força, quando ele está dentro da água, vale 7,5, então nós podemos concluir que o empuxo é uma força que vale 2,5 newtons. Uma força vertical e para cima que vale 2,5 newtons. Você entendeu essa ideia? 2,5 newtons mais 7,5 apontando para cima dá igual ao peso da esfera. E aí ela fica numa situação. Alternativa correta, letra D de doidinho. Uma questão que envolve, além do conhecimento da dinâmica, a representação da força, o teorema de Arquimedes, né, o empuxo. E você sabe que Arquimedes ele tem toda uma historinha que a gente daqui a pouco vai contar para vocês dentro de uma questão que vai ter probabilidade de cair em provas, tá certo? Show de bola? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A Física Explica, professor Neto, à sua disposição. Então a nossa próxima questão ela fala sobre Arquimedes. E olha o que ele diz aqui, preste atenção. Os estudos de hidrostática de Arquimedes o levaram à conclusão de que corpos imersos em líquidos, total ou parcialmente, sofrem a ação de uma força vertical voltada para cima, denominada de empuxo. Pronto, então o texto terminou de dar definição do que foi que Arquimedes trabalhou, ou seja, o teorema de Arquimedes fala de uma força ascendente que quando um corpo está total ou parcialmente imerso na água, aponta para cima. Show de bola! Devido às características dessa força, o empuxo opõe-se à ação do peso, que atua sobre todos os corpos. O peso puxa o corpo para baixo, o empuxo joga o corpo para cima. Show de bola! Quando um corpo se encontra totalmente imerso, então ele está dando uma condição para a gente agora, tá certo? Totalmente imerso, a relação entre a força-peso e a força de empuxo reduz-se ao confronto entre a densidade, entre as suas densidades, a do corpo e a do líquido, no qual ele se encontra submerso. Para obter o empuxo necessário, alguns peixes ósseos possuem um órgão denominado bexiga natatória, que os auxilia no controle de sua flutuação, sem o auxílio de suas nadadeiras, devido à presença do gás no seu interior. Deixa eu ver se a gente consegue interpretar esse texto aqui. Ó. Ele está dizendo que existe um tipo de peixe que tem um órgão, chamado de bexiga natatória, que pode inflar com gás ou secar quando expele o ar, quando tira o ar. Quando ele infla, o que é que acontece com o peixe? Ele começa a flutuar, porque o empuxo é maior do que a força-peso. Quando ele seca, o peso tende a descer, porque ele diz que ele não vai usar suas nadadeiras para poder equilibrar essa situação de subir e de descer. Ele usa esse órgão nadador, tá certo? É chamado de órgão da bexiga natatória, tá ok? Vamos aí ao complemento da questão. Quando um peixe desse tipo apresenta problemas, aqui você vai ter que ter um cuidadinho. Ele está dizendo para você que não é um peixe saudável, ele apresentou um problema na bexiga natatória.
Ah, professor, entendi. Matei a charada da questão. E não consegue manter o gás aprisionado. Qual a dificuldade desse peixe? Ele tenta inflar, mas o gás escapa. Ele não consegue manter o gás aprisionado. Entendido. Então, observe, eu vou também destacar isso aqui, né? Ele não consegue manter o gás aprisionado. Beleza, professor. Terá dificuldade em manter-se em uma mesma profundidade e também em aproximar-se da superfície, tendendo a ficar no fundo. Ah, que beleza! Então o que é que acontece? Como ele não está conseguindo aprisionar o ar, ou seja, inflar, ele não consegue subir nem ficar estável. A tendência dele é ir descendo. Tanto é que ele diz assim: para o peixe, nessas condições, que a gente terminou de citar agora, podemos concluir corretamente que... Só que antes de responder o quesito, deixa eu mostrar uma coisa para você. Ó. Existe uma força que puxa o peixe para baixo, chamado de peso. Existe uma força que joga o peixe para cima, que é chamada de empuxo, teorema de Arquimedes. O que eu posso concluir com isso? Se o empuxo for maior do que o peixe, ele tende a subir. Se o empuxo for igual ao peixe, ele tende a ficar em equilíbrio em determinado ponto dentro da água. Mas se ele desce, é porque, obviamente, o empuxo em módulo é menor do que a força peso. E aí ele não consegue subir nem ficar estável, ele tende a descer e ir para o fundo, que é exatamente isso que ele quer. Vamos ver se tem isso nas alternativas? Na letra A, ele diz assim: o seu peso é nulo. Não, ele tem peso, a gente está vendo, né? O seu empuxo é nulo. Não, tá errado, ele tem empuxo, só que é menor do que o peso, tá ok? O empuxo é maior? Não, não é maior. O empuxo é igual? Não é igual. Então ele é o quê? Menor, e a alternativa correta, letra E, de extremamente fácil. Viu como é legal? Deu para identificar? Sempre que possível, risque sua prova. Interprete o que o quesito diz. Deixa ela para você ficar totalmente compreensível com o texto. Entendido? Vamos lá, vamos para mais uma questão. Questão de número 8, questão de número 7, né? Ela traz pra gente uma coisa bem legal também, porque ela diz assim, preste atenção, olha que coisa mais linda. Conta a lenda que no século 3 a.C., Arão, rei de Saracusa, havia pedido a Arquimedes que verificasse se teria sido enganado por um ourives, ao desconfiar que este havia misturado prata na confecção de uma coroa de ouro. Sentado numa banheira, Arquimedes imaginou um método de resolver o problema. E saltando da banheira, saiu correndo nu para casa gritando: Eureka! Eureka! A ideia de Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação dos navios, o sobe e desce dos submarinos ou o movimento de balões. A solução do problema ficou conhecida como princípio de Arquimedes, cujo enunciado é: todo corpo imerso completamente ou parcialmente no fluido recebe deste uma força resultante vertical denominada empuxo. Que tem... Quer dizer, professor, que o texto foi altamente explicativo, deu a definição, tudo bonitinho? Mas olhe bem, ele deixou bem claro. Esse princípio, ele tem o quê? Aí você diz, espera aí, vamos com calma, professor, só para não confundir, para não errar. Empuxo é aquela formulazinha E de Huygens? É a densidade do líquido, o volume submerso e a aceleração da gravidade. E de empuxo, D de densidade do líquido, V do volume submerso, a fração do corpo que está total ou parcialmente submerso, e G a aceleração da gravidade. Esse é o teorema de Arquimedes, ou o teorema de Arquimedes, que a gente chama de empuxo, tá certo? Então ele diz assim na letra A: módulo proporcional ao peso da fração imersa pelo corpo? Não, senhor. Então, ele não é igual à fração do peso, não. Ele é relacionada à fração do fluido que desloca dentro do líquido. Você coloca o recipiente dentro do líquido e desloca uma fração relacionada ao seu peso. Então, essa letra A está errada, porque não é a fração do peso, é do fluido deslocado. Depende do volume que está submerso e do líquido. Letra B. Módulo proporcional ao volume do corpo imerso? Não. Ele não depende do volume do corpo, ele depende do volume do fluido deslocado. Então perceba que esse aqui é o volume submerso, a fração do corpo que está dentro que faz o volume deslocar. Então não é a letra B. Letra C.
Módulo proporcional à massa total do fluido. Não, de novo eu volto a dizer para você. A gente tem que ter cuidado com esse detalhe. Não é a massa total do fluido, é só a fração que deslocou. Você tem um recipiente, uma banheira, por exemplo, e quando você coloca a sua perna, o volume de água que transborda, se ela estiver totalmente cheia, é a fração do seu corpo, ou seja, a perna que está dentro. Se você coloca duas pernas, a quantidade de água que derrama é referente ao volume das duas pernas. Desceu dentro da banheira, ficou totalmente dentro da água, o volume que derrama é equivalente ao seu corpo, não a quantidade de água que tem na banheira. Ah, entendido, professor. Então ela não é total. Letra D. O módulo proporcional ao volume do fluido deslocado. Pronto, foi isso que a gente vem falando aqui o tempo todo. Alternativa correta, letra D. Eu posso dizer para você que o empuxo representa o peso do fluido deslocado. Pronto. Que tranquilo, que legal. Então é o peso do fluido deslocado. Alternativa correta, letra D. Só para não deixar em aberto, o que é que diz essa letra E, que já tinham me perguntado se não poderia ser essa letra E. Módulo proporcional ao peso total do fluido. Mesma coisa, né? Não é o peso total, é só a fração dele que foi deslocada referente ao corpo que estiver dentro do fluido. Total ou parcialmente, tá certo? Então, nesse caso, a única alternativa correta, letra D de doidinho, uma questão muito legal. Gostei muito dessa questão porque ela envolve um texto e desse texto você vai tirar exatamente a afirmativa correta dele, ok? Vamos para uma questão que agora é prática. Acontece com a gente tem que ter o mínimo de conhecimento. Diz assim, o manual de instrução de um aparelho medidor de pressão, esfinomômetro, traz as seguintes informações para o uso correto do aparelho. Sente-se em uma cadeira que tem encosto. Coloque o seu braço sobre uma mesa de modo que a braçadeira esteja no mesmo nível do coração. Eu vou destacar isso aqui porque eu achei interessante, tá certo? Então ele tem que estar no mesmo nível do seu coração. Aí você faz, como assim, professor? Vamos imaginar? Não, não é assim o coração não, tá certo? Mas vamos fazer isso aqui só para a gente ter uma noção. Esse é o coração do sujeito. Aí você faz, que cuti-cuti, professor. E aí você vai ter uma noção que ele vai ficar alinhado, tá certo? Ele vai ter o mesmo altura, o mesmo nível. Foi isso que ele disse. Você sentou na cadeira, apoiou seu braço sobre a mesa para que você possa ficar com o seu braço, exatamente onde você vai colocar o aparelho medidor de pressão, né? Para que ele fique mais ou menos na altura do seu coração. Essa é a ideia. Coloque os dois pés no chão. Então você apoiou seus pés, permaneceu nessa posição, não se mexe mais. E aí foi essa a orientação que ele passou para a gente. Você faz, entendi, professor. Só que ele diz assim, vamos lá. Ele diz para a gente, das alternativas a seguir, assinale a que representa o princípio físico que tem relação direta com a posição correta da braçadeira. Aí você para entender assim, professor, ela estava na altura do ombro, né? Na altura do ombro não, ela estava na altura do coração, abaixo do ombro, ela ficou logo presa ali. Aí você faz, é verdade, professor, dá pra gente perceber. Vou voltar no desenho para que você entenda como é que ele faz isso daí. Aí você faz, entendi, professor. Olha o que ele diz na letra A. Se um corpo está em equilíbrio sob a ação exclusiva de três forças não paralelas, então elas deverão ser concorrentes. Cara, isso aí é a condição de equilíbrio estático de uma partícula. Forças concorrentes. Três forças ela dá a condição de equilíbrio. Não tem nada a ver com a pressão de um corpo. Então isso aqui, apesar da definição estar certa, mas é equilíbrio de partícula, de um corpo cujo seu tamanho é desprezível. Então não é a letra A, está descartada. Letra B, ele diz assim pra gente. Pontos de um mesmo líquido em equilíbrio, situados em um mesmo plano horizontal, recebem pressões iguais. Certíssimo. Professor, quer dizer que se eu tiver um tubo em forma de U, olha que coisa interessante, ó, um tubo em forma de U, onde um dos lados apresenta uma boca estreita e o outro uma boca mais larga, certo? Mas dentro desse recipiente eu colocar um mesmo líquido, olha que legal. O que vai acontecer é que eles vão ficar nivelados. Você faz, como assim, professor? Opa, deixa eu só colocar aqui de novo para que vocês percebam. Esse aqui é um líquido qualquer, beleza. E aí eles vão ficar nivelados? É exatamente isso. Você vai ter que
nesse ponto que eu vou chamar de A e nesse ponto que eu vou chamar de B, a pressão sofrida em A vai ser igual à variação de pressão sofrida em B. E foi exatamente isso que ele afirmou nessa questão para a gente, tá certo? Que a gente chama de Pascal. Que beleza, tá ok? Ficou fácil, deu para entender isso sem dificuldade? Tá aí mais uma questão bem legal, bem fácil de ser trabalhada. Espero que vocês tenham acertado e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vamos à questão número 9. Estamos chegando já ao final. Questão 9, ela diz pra gente o seguinte: uma pessoa mergulhou na água do mar gelado. Então, peraí, professor, vamos destacar isso para não errar. Nós temos aqui o mar gelado. Que beleza! De uma praia argentina e desceu até uma determinada profundidade. O cara entrou dentro da água gelada e aí mergulhou. Bonitinho, tranquilo. Algum tempo depois, essa pessoa, né, teve a oportunidade de mergulhar na mesma profundidade, na tépida, essa tépida que eu estou falando aqui quer dizer quente, né? Vou só destacar isso aqui que é para dizer que é uma água morna, tá certo? Tépida quer dizer morna, quente, aquecida. A água da praia caribenha. Ah, professor. Então primeiro ele mergulhou na Argentina, numa água gelada, e foi até uma certa profundidade. Depois ele foi para uma água quentinha, das praias caribenhas, e mergulhou a mesma profundidade. Aí você diz, peraí, professor, se ele mergulhou a mesma profundidade, tem a mesma pressão, né? Teoricamente, sim. Mas aí você vai perceber que ele está dizendo que uma água é gelada e outra água é quente. Quando você muda a temperatura, você está mudando diretamente uma coisa chamada de densidade. Se você prestar bem atenção, ó, só para a gente poder entender, a variação de pressão depende da densidade, no caso da água fria ou quente, da aceleração local da gravidade e da diferença de profundidade, a diferença de nível. Como ele disse que foi a mesma profundidade, com a mesma aceleração da gravidade, que é a terrestre, então a pressão ela vai se tornar diretamente proporcional à densidade. Só que o que foi que eu terminei de falar para vocês aqui? Que a densidade ela é uma grandeza inversamente proporcional à temperatura. O que isso quer dizer, professor? Quando eu estou numa praia que apresenta maior temperatura, a sua densidade é menor. Quer dizer que na praia caribenha, onde a água é mais quente, a densidade é menor do que na Argentina, que a água é mais gelada? Essa é a ideia, tá certo? Aí você faz, como a pressão é diretamente proporcional à densidade, quem tem a menor densidade vai ter a menor pressão. Quem tem a maior densidade vai ter a maior pressão, certo? Mas vamos ver se é isso que ele quer. Ele diz assim, lembrando que a densidade da água varia com a temperatura, que foi isso que a gente colocou aqui, é correto afirmar que o empuxo sofrido pela pessoa... Você faz, espera aí, professor, empuxo? A gente terminou de ver que empuxo tem forma. Olha para cá. Empuxo é dVg, é de virgem. Espera aí, o volume da pessoa não muda, a gravidade não muda, então o empuxo também é diretamente proporcional à densidade? A mesma coisa que eu penso com a pressão, eu posso pensar com o empuxo. Quando eu estiver na água gelada, o empuxo vai ser diretamente proporcional à densidade. Ah, entendi. A densidade maior, maior o empuxo. Quando eu estiver na água quente, a densidade é menor, então o empuxo vai ser menor. Fácil, tá certo? Então eu posso concluir com isso, vou colocar aqui em destaque para que você possa perceber que o empuxo ele é diretamente proporcional à densidade, assim como a pressão é diretamente proporcional à densidade. Isso aqui você tem que levar em consideração, tá certo? Vamos ver o que é que ele diz na letra A. O impulso sofrido pela pessoa e a pressão exercida pela água sobre ela foram as mesmas, não foram as mesmas, né? Tanto na praia argentina como na praia caribenha. A gente terminou de ver que não. A gente percebe que na praia caribenha, como a temperatura é maior, a densidade é menor, então o impulso é menor, a pressão é menor. A letra B, ele diz pra gente o seguinte, foi, no caso, o empuxo, né? O empuxo, ele foi menor intensidade na praia caribenha, então o empuxo está certo, ele foi menor, mas a pressão exercida pela água foi a mesma nas duas praias. Não, ela não foi na mesma, então ele começou até bem, né?
mas errou aqui. Ah, professor, quer dizer que a gente vai analisando passo a passo? Essa é a ideia. Vamos lá. O empuxo exercido pela água foi maior intensidade na praia caribenha. Maior na praia não, ela foi menor, né? Porque tem menor densidade, então tá errado isso aqui. Letra D. Foi menor intensidade na praia caribenha, tá certo. E a pressão exercida pela água nessa praia foi menor também. Perfeito. Tanto o empuxo foi menor, como a pressão foi menor. Então a nossa alternativa correta, letra D. Aplicação da fórmula com conhecimento teórico. Interprete o texto. Toda a questão vai estar diretamente relacionada com o que você lê no texto. Pode rasurar sua prova. Veja que você está riscando aí para exatamente você compreender o que ele disse. Professor, e por que a letra E está errada? Olha o que é que ele faz. Ó. Foi a mesma intensidade em ambas as praias. Não, o empuxo não teve a mesma intensidade. A gente terminou de ver isso, tá certo? Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, para a gente tirar essa lista de exercício, nós vamos à questão número 10, uma questão que já tem uma figura, né, que já dá aquela ideia, poxa, números, potência de 10, que beleza, vamos ver como é que ela é. Então, ela começa dizendo assim para a gente, em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa em um fio ideal, no fundo de um recipiente que contém água, conforme na figura. Aí você faz, peraí professor, se eu analisar essa figura, eu posso perceber uma coisa. Existe uma força que puxa a bola para baixo, chamada de força peso. E que essa bola está presa por um fio. Se ela está presa por um fio, tem uma força chamada força de tração, também para baixo. Mas veja que tem uma força ascendente, porque ele está dentro de um líquido, chamado de empuxo. Então veja, se o fio não romper, a força que aponta para cima, que é o empuxo, vai ser igual às duas forças que apontam para baixo, que é o peso mais a tração. Foi essa a ideia que a gente teve, interpretação simplesmente de uma figura. Olha o que ele diz agora. Sabendo-se que a bola possui uma massa, então nós vamos destacar isso aqui. A massa de 0,45 kg e um volume de 5,7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Adote que a aceleração da gravidade é uma novidade, né? Ninguém sabia disso. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água, 10 a terceira kg de metros cúbicos. Muito bem. Determine em newtons a tração exercida pelo fio. Então, observe que a pergunta que ele faz para a gente é: quanto vale a força de tração no fio? Certo, tranquilo. Mas você concorda que a gente conhece, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para chamar a atenção, né? A gente conhece que a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade? Que no texto a massa é de 0,45 newtons. Beleza, quilogramas, né? E que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 4,5 newtons é o valor do peso dessa bola. Certo, professor? Entendi. Mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Encontrar o empuxo. Divigens. Lembre-se que é a densidade do líquido, o volume submerso, que no caso a bola está totalmente submersa, né? Vezes a aceleração da gravidade. Observe que na questão ele diz que o líquido é a água. Então, se o líquido é a água, 1 vezes 10 a terceira. Que o volume submerso é todo o volume da bola, que ele disse que era de 5,7 vezes 10 a menos 3. E que a aceleração local da gravidade vale 10. Olha que coisa legal. 10 elevado à terceira, deixa eu marcar aqui, ó, 10 à terceira com 10 a menos 3. 3 com menos 3 vai dar 0, tá certo? Aí você faz entendido, professor. Então ficou apenas essa continha simples para a gente fazer. Ó. 1 vezes 5,7, 5,7, vezes 10, 57 newtons. Professor, terminou a questão? Não, não terminou a questão, porque o que ele pediu para a gente foi quem é a força de tração. E aí eu sei que a força que aponta para cima é igual à soma das forças que apontam para baixo. Como eu quero a força de tração, o peso que está positivo passa para o outro lado negativo. Então vai ficar empuxo menos o peso é igual a tração. Como o empuxo foi 57 e o peso foi 4,5,
Então, nós vamos encontrar que a nossa resposta ela vai corresponder a 52,5 newtons. E a nossa alternativa correta, letra C, de coisinha pequenininha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tá aí toda uma dica que pode aparecer na prova, são questões bem legais. Mais uma vez eu digo, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Parabéns porque vocês estão estudando no dia de hoje, né? Próximo do Enem, a gente tem que fazer esse sacrifício. Um abraço bem forte, fique com Deus, até a nossa próxima aula, para a semana tem muito mais coisa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera, um abraço forte, tudo de bom para vocês. Valeu!